Tivemos, então, mudança de partido, a continuidade dos gastos, recontratação de pessoas que haviam sido contratadas na primeira legenda. Quando sai o candidato, o pré-candidato, encerra-se o contrato, contrata-se na segunda, encerra-se a contratação de pré-campanha, contrata-se em campanha. O Ziel Santana, que foi o apoiador junto ao público evangélico, migrou de partido em partido. Uma série de eventos, vídeos, salários de dirigentes sem comprovação de realização de atividade partidária, contratação de colaboradores, contrato milionário com o suplente para fazer consultoria eleitoral, uma área que não era de conhecimento da banca até então, que mudou inclusive o site, a toque de caixa, no primeiro pagamento. A partir do momento que se gasta de forma exorbitante em pré-campanha, se macula o eleitor, independente de quem tenha feito o gasto em favor do candidato. É o efeito na paridade de armas, a igualdade de condições de concorrer. Esse é o bem que se pretende proteger na estação mais do que qualquer outro. Não venha se dizer que o efeito nacional não afeta Curitiba, que não afeta o Paraná, a não ser que o Paraná não fizesse parte da circunscrição federal. Quando nós falamos de corrupção, aqui nós falamos de corrupção no sentido amplo, os indícios de triangulação de recursos, quando nós falamos de contratações e recontratações, quando nós falamos de um escritório que não tinha em nenhuma das OABs dos integrantes experiência com direito eleitoral, o pagamento de R$1 milhão para dar consultoria por 4 meses eleitoral, do próprio suplente. Primeiro alerta do próprio e-mail da advogada do União Brasil, quando se deparou com os gastos do União Brasil, falou, olha, precisa frear isso, porque vai dar problema. É gasto excessivo em pré-campanha. Esse e-mail foi ignorado, os gastos continuaram. Já haviam sido feitos outros tantos gastos, porque quando se começou uma campanha presidenciável, o teto de campanha do presidente era 88 milhões. Então, quando se fala de gasto razoável de pré-campanha do presidenciável, se fala na casa de 10% a 30% desse valor. Quando se migra para uma campanha para o Senado do Paraná, o teto é 1/20. O gasto que se fez, ele é exorbitante para o candidato convencional do Paraná. A pessoa ter visibilidade não é uma panaceia para cometer abusos. Potencializar com mais exposição. A figura novel dele como candidato não era algo que era passado para a população dessa maneira, extrapolando qualquer limite lógico e razoável. Então não adianta dizer que uma pessoa, por ter já uma imagem conhecida, ela pode cometer excessos e protagonizar mais de uma propaganda partidária, aparecer em pré-campanha presidenciável, em cobertura midiática dos grandes meios de comunicação durante meses e dizer que isso não afeta, não muda nada, porque ele já era uma figura conhecida. Isso sim é um precedente perigoso. No evento de pré-candidatura, lançamento de filiação do Sérgio Moro pelo Partido Podemos, Álvaro Dias subiu no palco também. Excelências, Álvaro Dias, se me permitem aqui dizer o que disse Álvaro Dias quando subiu no palco, ele disse, Sérgio Moro presidente, Brasil de volta, viva o Brasil, viva Sérgio Moro. Eu acho que isso é suficiente para esclarecer qual é o beneficiário daquela situação, daquele episódio. Precedente perigoso é para quem pensava em burlar a lei ou institucionalizar esse caminho de se lançar uma candidatura inicialmente com um teto de gasto extremamente maior e depois registrar a candidatura num menor e usufruir de um limite de gastos 20 vezes maior de pré-campanha. Se esse é o precedente que se está a lançar quando se trata de downgrade de candidatura, é um precedente necessário, não é perigoso. Uma questão delicada, que é a respeito dos fortes indícios de corrupção. Como eu disse, corrupção no sentido lato, no sentido amplo. Porque quando se tem a contratação dos suplentes, empresas suplentes pelos partidos, para tratar de serviços que são tipicamente eleitorais, muitos deles sem qualquer comprovação de ter sido prestado qualquer serviço. Bela Tchau, empresa do primeiro suplente, não tem uma comprovação de entregar nenhum plano de governo. O Ziel Santana, o articulador político para o público evangélico, 2 empresas contratadas, depois recontratado em campanha, pesquisa eleitoral, escritório de advocacia. Depois a presidente da primeira legenda disse que foi procurada pelo segundo suplente para mais dinheiro para manter o estilo de vida de Sérgio Moro, que era mais caro. Se recusa, muda de partido, aparece o contrato de Luiz Felipe Cunha em seu escritório a R$1 milhão para 4 meses de consultoria eleitoral. Então, quando se diz que tem fortes indícios de caixa 2 e triangulação de recursos, não se faz isso de maneira leviana e não se faz isso de maneira incauta. Se faz isso consubstanciado nas provas, nos documentos trazidos ao caderno processual. Depois, a presidente da primeira legenda disse que foi procurada pelo segundo suplente para mais dinheiro para manter o estilo de vida de Sérgio Moro, que era mais caro. O total de gastos que nós identificamos é de 5,5 milhões mais. Esse gasto equivale a 300% do limite que seria permitido, de 30% do candidato mediano. Extrapolou-se em 10 vezes. O que está sendo analisado aqui, excelências, é se houve uma trapaça eleitoral. E uma trapaça muito clara, que é aquela de queimar a largada das eleições. Começar uma eleição em matéria de propaganda e de gastos e doações e arrecadações antes da hora que a lei estabelece para todo mundo começar igual. Um critério mínimo e básico de isonomia. O que está sendo analisado aqui é se começar uma campanha com 8 meses de antecedência,
com pelo menos 4 milhões de reais injetados, pagos de fundo partidário numa pré-campanha, no limite legal ao período eleitoral de cerca de 4 milhões e 400 mil, se isso é abusivo ou não. Se isso violou a isonomia e a paridade de armas. Com devido respeito, violou muito. E não é a nossa versão. Não é a versão do PT. É a versão, inclusive, afiliada do Ministério Público Eleitoral. E nós estamos falando aqui, de novo, de fundo partidário, dinheiro público, finalidade prevista em lei, contabilidade com transparência, não de dinheiro privado. Tudo isso aqui e mais já estava montado 8 meses antes pelos investigados, desde a época do Podemos. E não é só isso. O que está contratado e o que se prosseguiu durante toda a pré-campanha até a eleição dos investigados? Contratação e pagamento de coordenadores de campanha, advogados, passagens aéreas, 2 carros blindados 0 km à disposição dos investigados, eventos partidários, eventos públicos por todo o Brasil, passagens aéreas, motoristas, seguranças particulares, hotéis, inclusive o Hub que provava aquele domicílio eleitoral fajuto em São Paulo, que não foi acolhido, pesquisas internas, marqueteiros, páginas em todas as redes sociais, impulsionamento de postagens nas redes sociais, contratação de staff pessoal, equipe de filmagem, produção de vídeos e marketing digital. Inclusive naquele vídeo que eu trouxe a Vossas Excelências em memorial, em que o próprio candidato fazia um resumo da pré-campanha dele, fazia um roteiro pelo estado do Paraná, mostrando exatamente que aquilo lá é um material típico de campanha feito por uma equipe de campanha de marqueteiros. Tudo financiado por fundo partidário, Excelências. Aí a defesa diz o seguinte: eu nem precisava abusar, porque eu já era uma figura muito conhecida. Veja, Excelência, pior ainda. Gastou sem precisar? Usou fundo partidário para quê? Para tirar férias? Para fazer turnê? Por favor. Foi para fazer pré-campanha. Para fazer tudo aquilo que, de fato, o 36A permite. Mas o TSE já falou. Permite, mas com moderação de gastos, sem despesas extraordinárias. É dinheiro público, Excelência, é fundo partidário. Aí diz o seguinte: não é despesa eleitoral porque não gera voto. O que eu ganhei com voto nas seguranças particulares, por exemplo, diz a defesa? Gente, conversão de dinheiro em voto não é prova. É prova impossível. E é, ainda por cima, totalmente irrelevante, desde a ficha limpa e a dispensa da potencialidade. Não sou eu que digo isso. É o TSE, quando fala expressamente que o critério quantitativo, conquanto possa ser condição suficiente, não perfaz condição sequer necessária para a caracterização do abuso de poder, mas sim o grau de comprometimento aos bens jurídicos tutelados pela norma eleitoral causado pelas ilicitudes. Então, Excelências, pouco importa a intenção declarada da pré-campanha. Se dizia que iria ser uma coisa e depois foi outra, se o suplente era advogado depois foi vendido o cargo, enfim, não interessa a intenção. A análise é muito objetiva e aqui nós temos uma só pré-campanha. E o que se fez nela, que foi a gastança de dinheiro público do fundo partidário para se comprometer claramente a igualdade de oportunidades. Aí vem mais um argumento também que eu acho interessante. Veja, eu precisava gastar isso porque eu estava concorrendo contra um senador da República e um deputado que tinha cota parlamentar para fazer pré-campanha. Não tinham. Usar cota parlamentar para fazer pré-campanha é ilícito. Pode ser abuso também. Mas nem isso procede, porque eu fui atrás das despesas. E daí eu descobri que o Álvaro Dias, no primeiro semestre de 2022 inteiro, gastou em cota parlamentar cerca de 42 mil reais para viajar. E o Paulo Martins, cerca de 47 mil. Os investigados só em jatinho e carro com segurança no Paraná. Não estou falando do Podemos, não estou falando de São Paulo. No Paraná, gastaram quase 900 mil reais. Só em jatinho, em menos de 30 dias, do dia 22 de julho até 18/8, foram praticamente 600 mil reais, Excelências. E detalhe, os gastos com motorista, carro e jatinho, declarados e contabilizados na campanha. Como é que nós não vamos contabilizar isso na pré-campanha também? Dentro do Paraná? Vai dizer o quê? Que é perseguição? Que é invenção? Senhores, está tudo provado. Eu fiz questão de trazer para Vossas Excelências aqui. E nós não podemos jogar para debaixo do tapete tudo isso daqui que se provou. São relatórios assinados pelo próprio pré-candidato. O próprio senhor Sérgio Moro assinava os relatórios e dava conta do que servia, para onde que ele ia, para que usava os motoristas.